A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja dos Mormons, é uma igreja cristã? Os Mormons são mesmo cristãos? Ninguém pode negar que existem muitos Mormons bons e honestos, pessoas respeitáveis. Eu mesmo conheço alguns Mormons e posso dizer que são pessoas educadas, respeitosas, pessoas de bem. Temos grandes intelectuais que são Mormons. Mas quanto a ser cristãos, será que eles são mesmo? Vamos ver alguns ensinamentos da Igreja Mormon. O livro Princípios do Evangelho, na página 9, diz o seguinte, abre aspas, todas as coisas boas vêm de Deus, tudo o que ele faz é para ajudar seus filhos a se tornarem como ele, um Deus. Fecha aspas. O ensinamento claro aqui é que eles acreditam que eles vão se tornar Deus, eles vão evoluindo até se tornar um Deus. Eu conheço mormons que acreditam nisso, eles vão evoluindo, passando por processos, eles vão chegar a ser Deus. E os seus filhos, eles acreditam assim, que vão governar planetas. Esse ensinamento nós vemos que não é bíblico, porque Gênesis 2, versículo 19, Deus nos diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus não falou assim, você vai se tornar um Deus, não, você é pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Não tem nada falando que o homem vai evoluir e vai se tornar um Deus. Em Isaías 43:10, Deus deixa bem claro: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Doutrinas e Convênios 130:22 diz, abre aspas, o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também tem. Fecha aspas. Aqui fica bem claro que o Deus dos Mormons não é o mesmo Deus da Bíblia, porque o Deus dos Mormons tem um corpo de carne e osso é semelhante ao corpo de um homem, mas o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, ele não é homem, como nós vemos em Números 23:19, e em João 4:24 diz que Deus é espírito. Então Deus não é homem e Deus é espírito. Então está uma clara distinção entre o Deus dos Mormons e o Deus dos cristãos. No mesmo livro ainda Princípios do Evangelho, na página 53, diz, abre aspas, o livro de Mormon é a pedra angular de nossa religião em 3 aspectos. É a pedra angular no testemunho de Cristo, é a pedra angular de nossa doutrina, é a pedra angular do testemunho, fecha aspas. Portanto, aqui fica bem claro que as doutrinas Mormon são fundamentadas no livro de Mormon e não na Bíblia, a palavra de Deus. Na própria capa do livro de Mormon está escrito um outro testamento de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então deve ser rejeitado outro evangelho. No livro de Mormon, no Guia para Estudos das Escrituras, no final do livro de Mormon, Guia para Estudos das Escrituras, página 202, diz... Abre aspas, em 1820, Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram a Joseph e ele ficou sabendo que nenhuma das igrejas da terra era verdadeira, fecha aspas. Então aqui eles dizem que Deus apareceu para Joseph Smith, Jesus apareceu e falou que todas as igrejas tinham se apostatado e ele foi escolhido para restaurar a igreja verdadeira, tudo isso. Mas isso vai contra o que o Senhor Jesus deixou. Mateus 16, verso 18, o Senhor Jesus disse, a partir da metade do versículo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos a promessa do Senhor Jesus, que a sua palavra não pode cair por terra. Mateus 25:35 diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa do Senhor Jesus. Então não teria como a igreja de Cristo ter se apostatado, não existir na terra nenhuma igreja verdadeira, porque a igreja de Cristo estava aqui e a promessa de Cristo estava de pé. Agora uma pergunta para você, amigo, amiga Mormon, você prefere ficar com as visões e os ensinamentos de Joseph Smith ou prefere ficar com os ensinamentos e a promessa do Senhor Jesus?
Ainda no livro de Abraão 4, verso 1, diz o seguinte, abre aspas, e então o Senhor disse, desçamos, e eles desceram no princípio, e eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra, fecha aspas. Aqui, como nós vemos, os mormons acreditam em vários deuses, e eles acreditam que podem se tornar Deus também. Isso vai contra o que a palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Isaías 43, versículo 10, que nós já vimos que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Portanto, nesta primeira parte fica comprovado de maneira simples que os mormons não são cristãos, pois os cristãos têm seus ensinos baseados na palavra de Deus, a Bíblia. Já as doutrinas mormons não têm respaldo bíblico, mas se apoiam em outro testamento e revelações extrabíblicas, totalmente contrárias à palavra de Deus. Portanto, fica o alerta de Gálatas 1, verso 8. Ainda que nós mesmos, um anjo do céu, desça e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.